Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante com informações do Flamengo, que finalizou a preparação para pegar o Mirassol, jogo nesse sábado no Maracanã, 6h30 da noite, jogo extremamente importante para as pretensões do Flamengo, que tem o Campeonato Brasileiro como prioridade número 1 na temporada 2025, e nós vamos falar aqui como é que foi essa preparação. Luiz Araújo, Bruno Henrique treinaram no campo, Danilo tem chance de voltar, a gente vai comentar essa situação. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com geral, porque aí geral vai ficar conhecendo o canal Vene Casagrande e assim a gente vai conseguir bater aquela meta de 400 mil inscritos, meta estabelecida para essa temporada. Vamos para as informações. Antes eu quero dar uma informação aqui envolvendo um jogador que passou recentemente pelo Flamengo. Vitinho, atacante Vitinho, vocês vão se recordar que na ocasião ele chegou em 2018 como a contratação mais cara da história do Flamengo, custando um pouco mais de 10 milhões de euros, junto ao CSKA, inclusive. Ele chegou na ocasião para substituir o Vinícius Júnior, muita gente imaginava que ele fosse voar. Ele não rendeu aquilo que se esperava, mas tem bons números. Eu acho que ele acabou sendo importante em vários momentos com a camisa do Flamengo. Ele depois foi para o mundo árabe em 2022 quando saiu do Flamengo, e aí agora está de volta ao futebol brasileiro, vai jogar no Corinthians. O Fluminense chegou a tentar a contratação dele, mas ele disse não ao Fluminense e foi para o Corinthians, vai voltar a trabalhar com Dorival Júnior, treinador que trabalhou com ele também no Flamengo. Então, Vitinho está de volta ao futebol brasileiro para jogar pelo Corinthians, e eu tenho uma opinião sobre Vitinho. Por exemplo, ele rendeu mais que o Cebolinha. Vocês discordam? Concordam? Enfim, podem comentar à vontade. E a preparação lá no Ninho do Urubu foi finalizada. Boas notícias. Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael treinaram no campo normalmente. Se serão relacionados ou não, será uma decisão do técnico Felipe Luiz, pelo menos isso foi me passado. Então, o Michael já estava apto para ser relacionado contra o Atlético Mineiro no meio da semana, mas por uma opção técnica do Felipe Luiz, ele não foi para o jogo, não foi relacionado. A ver se agora ele será relacionado. Vene e o Danilo tem chance? Eu perguntei para a pessoa agora há pouco, simplesmente fiz a pergunta: Danilo também tem chance de voltar amanhã? A pessoa respondeu não. Então, Danilo, segundo essa pessoa do Flamengo, não tem chance de retornar amanhã. E, gente, para quem acha que o Mirassol será um adversário fácil, não será. Eles têm bom desempenho atuando fora de casa. No Campeonato Brasileiro perderam apenas 2 jogos em 16 disputados, estão na 5ª posição. É um bom trabalho da equipe do Mirassol. Para mim, a grande surpresa desse Campeonato Brasileiro. É bom o Flamengo abrir o olho, mas mesmo assim é o favorito. Embora não tenha Jorginho suspenso, para mim vai fazer muita falta. Aí fica a dúvida de como ele vai montar esse meio de campo. Alan e Everton Araújo, Saúl jogando junto com Alan ou com Everton Araújo. Fica essa incógnita aí para o técnico Felipe Luiz a ver. A gente descobrindo, a gente sobe um vídeo aqui no canal para vocês. Lembrando que no Mirassol tem o goleiro Muralha, que teve uma passagem marcante, de maneira negativa, infelizmente, com a camisa do Flamengo. E Gabriel, aquele atacante, que teve até bons momentos com a camisa do Flamengo. Os dois estão lá no Mirassol e agora vão reencontrar o Flamengo. Vamos falar agora de Libertadores, galera, porque na quarta-feira que vem, dia 13, inclusive o De La Cruz não volta contra o Mirassol e tem uma expectativa de ele retornar nesse jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Internacional. Ele é um jogador que faz falta, galera. E na boa, até falei isso hoje lá no SBT, a gente debatendo, enfim, conversando sobre o Flamengo lá no programa, e levantou-se a ideia de o Flamengo ir ao mercado em busca de um volante. Cara, eu defendo a ideia que o volante está ali, é o De La Cruz. Ah, mas ele vive machucado. Beleza, que faça algo para ele poder render pelo menos 45 minutos em cada jogo, gente. É um jogador que custou, sei lá, 90 milhões de reais aos cofres do Flamengo. Não foi barato e a gente sabe o potencial que ele tem. Jogador de seleção uruguaia. Então, tem que retornar o mais rápido possível e da melhor maneira possível para poder ajudar o Flamengo. Por exemplo, contra o Mirassol, ele seria extremamente importante. Na ausência do Pulgar e do Jorginho, ele com certeza jogaria. E a lista de inscritos, todos os reforços foram inscritos, obviamente. Emerson Royal, Saúl, Carrascal, Samuel Lino,
Porém, teve um jogador que ficou fora, e eu confesso que eu esperava que ele fosse pelo menos ser inscrito nessa fase da Libertadores, que é o Vitor Hugo. Isso, para mim, de uma maneira indireta, entre linhas, deixa muito claro que a diretoria não vai fazer nenhum esforço para ficar com o Vitor Hugo. Se chegar a proposta, o Flamengo vai fazer negócio. Agora, tem que ver se o negócio vai ser bom para o Flamengo e também para o jogador. O jogador também tem que aceitar, né? Lembrando que o Internacional está vivendo uma crise absurda. Hoje mesmo, nas minhas redes sociais, postei um vídeo da torcida fazendo protesto, criticando o presidente. É uma crise absurda, dentro e fora de campo. Léo Dias, que é, enfim, um cara que sabe muito de vida pessoal, noticiando que teve caso de traição envolvendo jogadores do Internacional. Enfim, uma crise danada que está o Internacional. O Flamengo chega como muito favorito para esse duelo com o Inter pelas oitavas de final da Libertadores. Então, 50 nomes inscritos, o Flamengo fez 5 mudanças essas permitidas pela Conmebol. Então, o Flamengo está pronto também para pegar o Internacional, mas primeiro tem que ganhar do Mirassol nesse final de semana, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Para finalizar nosso vídeo, galera, o jornal russo Sport Express noticiou que o CSKA e o Flamengo são próximos de um acordo envolvendo o meia Matheus Gonçalves. Os russos avançaram nas negociações para contar com o jogador de 19 anos. Pessoal, a informação que eu tenho é que o CSKA tem interesse, já falei isso aqui algumas vezes no canal, mas depois dessa notícia aqui da imprensa russa, ouvi o Flamengo, ouvi o empresário do jogador, Juliano Bertolucci. As duas partes negam, não tem nem proposta ainda. O CSKA apenas enviou uma carta de interesse ao Flamengo. E até o momento o Flamengo não recebeu nenhuma proposta, nada, envolvendo CSKA, Matheus Gonçalves. Vai chegar essa proposta? Vai. Pelo que eu ouvi, essa proposta vai chegar. Agora, resta saber quando e qual o valor será. Porque o Flamengo não vai fazer por um valor como iria fazer para o Cruzeiro, por exemplo, 3,5 milhões de euros por 50%. Acho difícil, porque o Flamengo ia vender o jogador e só voltou atrás após a repercussão negativa. Então, fica aí a informação. Eu, particularmente, já falei muito sobre isso aqui. Acho que é o momento ideal para vender o Matheus Gonçalves, porque com o passar do tempo ele só vai se desvalorizar. Se prepare, torcedor rubro-negro, porque o que eu vou revelar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o momento do Flamengo. Existe algo acontecendo nos bastidores do Mengão que não está estampado nas manchetes, mas que, se confirmado, vai mexer profundamente com o elenco, com a temporada e principalmente com a confiança da nação. É um daqueles movimentos silenciosos, quase invisíveis, mas que carregam um peso gigante e podem definir o rumo do time até o fim do ano. Então já faz o seguinte, se inscreve agora no canal, ativa as notificações e comenta a sua opinião, porque a partir de agora você vai ter acesso a informações que quase ninguém tem. E atenção, o que vou contar aqui não é achismo, é apuração de bastidores costurada com indícios, conversas internas e sinais que o clube deixou escapar. Tudo começou de forma aparentemente inocente. O Flamengo vinha de uma eliminação dolorida na Copa do Brasil contra o Atlético MG e, embora essa competição não fosse a prioridade máxima da temporada, o clima no vestiário não ficou nada leve. Jogadores cabisbaixos, comissão técnica em silêncio, dirigentes andando apressados e evitando falar com a imprensa. Foi nesse cenário que surgiram as primeiras conversas sobre mudanças no elenco. Oficialmente, a diretoria dizia que confiava no grupo, que era hora de união. Mas a verdade, segundo fontes internas, é que o departamento de futebol identificou peças desconectadas dentro do time. Não estamos falando de jogadores ruins tecnicamente, mas de nomes que, por algum motivo, não conseguiram mais entregar o que se esperava. E foi aí que 2 nomes passaram a aparecer em praticamente todas as reuniões estratégicas, Maicon e Everton Cebolinha. Os dois carregam histórias completamente diferentes, mas com um ponto em comum. Chegaram para ser protagonistas e de alguma forma não se firmaram como o Flamengo imaginava. Maicon, com sua velocidade e dribles curtos, foi idolatrado na primeira passagem, vendido para o mundo árabe e depois resgatado pelo clube na esperança de repetir o brilho. Mas dessa vez algo parecia fora de sintonia. Everton Cebolinha, por sua vez, chegou cercado de expectativa, com um custo altíssimo vindo do Benfica, depois de ter brilhado no Grêmio. Mas, desde então, acumulou boas partidas e atuações discretas, sem conseguir se tornar o dono absoluto da posição.
E é aqui que a história começa a ganhar contornos de novela. Em meio às especulações, surgiu o boato de que Maicon poderia ser oferecido ao Fluminense. A notícia caiu como uma bomba e a torcida ficou dividida entre incredulidade e revolta. Mas, segundo a apuração do jornalista Jorge Nicola, nada disso aconteceu. Na realidade, a direção do Flamengo nunca quis envolver outro clube brasileiro nessa negociação. O plano, desde o início, era claro. Se Maicon saísse, seria para o exterior. O mesmo valia para a Cebolinha. A lógica, evitar que reforçassem adversários diretos e, ao mesmo tempo, abrir espaço na folha salarial para novas contratações. Mas os bastidores, como sempre, são mais complexos do que parecem. Ainda segundo Nicola, Maicon chegou muito perto de acertar com o Al-Ahly da Arábia Saudita, por empréstimo. O negócio envolveria cerca de 14 milhões de reais por um ano, o valor que agradava o Flamengo. Mas as tratativas travaram em cima de detalhes contratuais. Enquanto isso, Everton Cebolinha também era sondado, mas as propostas que chegaram não atingiam o patamar que o clube considerava aceitável. E aí vem a virada surpreendente. Quando tudo indicava que a dupla seria negociada, uma nova decisão foi tomada internamente. O jornalista Diogo Dantas, do O Globo, apurou que a diretoria mudou de ideia. Maicon e Cebolinha não seriam vendidos nesta janela de transferências. A justificativa oficial? A sequência da temporada exige elenco reforçado e, com o calendário apertado, abrir mão de 2 atacantes experientes poderia ser um risco alto demais. Mas será que foi só isso? Ou houve um movimento de bastidores ainda mais profundo, capaz de alterar completamente a rota que estava traçada? Fontes próximas ao departamento de futebol afirmam que a decisão também foi influenciada por outro fator. O mercado não entregou as reposições desejadas. Sim, o Flamengo sondou nomes como Lucas Beltrán e Tati Castelhanos por ataque, mas não conseguiu avançar. E sem reposições à altura, segurar Maicon e Cebolinha passou a ser quase uma obrigação. Ainda mais porque internamente existe a crença de que, motivados pela concorrência e pela pressão da torcida, os dois possam dar uma resposta dentro de campo. O que pouca gente percebe é que essa reviravolta também se conecta com a análise fria feita pela comissão técnica após a eliminação da Copa do Brasil. 3 carências foram identificadas no elenco. Um goleiro reserva para o Rossi, um zagueiro canhoto para dar descanso ao Léo Pereira e um atacante móvel para alternar com Pedro. Só que, no cenário atual, cada uma dessas contratações é uma operação complexa e não havia garantias de que todas seriam concluídas antes do fechamento da janela. Resultado, o Flamengo decidiu blindar peças que antes estavam na prateleira para venda. E a questão financeira? Ela pesa, e muito. Maicon e Cebolinha têm salários elevados e não vem entregando números compatíveis com o investimento. Mas a diretoria optou por correr esse custo extra até o fim da temporada, acreditando que pode ser mais caro perdê-los agora do que mantê-los. A decisão é arriscada. Se a performance continuar abaixo do esperado, o clube terá assegurado ativos caros sem retorno. Mas, se houver uma virada, o Flamengo poderá ter 2 reforços caseiros no momento mais decisivo do ano. Então agora, a grande pergunta é: essa mudança repentina foi motivada apenas por cautela ou existe algo que a diretoria não quer revelar publicamente? Porque nos bastidores, comenta-se que houve conversas entre jogadores influentes do elenco e a cúpula do futebol pedindo a permanência dos 2. E mais, o clima interno poderia ter ficado ainda mais instável com a saída de peças que, apesar das críticas, têm bom relacionamento com o grupo. Em outras palavras, o Flamengo pode ter evitado uma crise de vestiário. O que vem a seguir é imprevisível. Maicon e Cebolinha continuam no Flamengo, mas a sensação é de que estão vivendo um período de prova constante. Cada jogo, cada treino, cada minuto dentro de campo pode definir não só o futuro deles no clube, mas também as movimentações da próxima janela. Se corresponderem, viram protagonistas de uma história de superação. Se não, podem deixar o rubro-negro sem cerimônia na virada do ano. O torcedor, por enquanto, fica no meio dessa tempestade silenciosa, observando e tentando decifrar os sinais. E é justamente esse suspense que mantém todos atentos. O que realmente está acontecendo nos bastidores do Mengão? Até onde essa diretoria está disposta a ir para proteger o elenco e, ao mesmo tempo, preparar uma nova reformulação? Uma coisa é certa: quando menos se espera, a história muda de rumo.
E dessa vez pode mudar de novo a qualquer momento. Então já faz o seguinte, se inscreve agora no canal, ativa as notificações e comenta a sua opinião, porque a partir de agora você vai ter acesso a informações que quase ninguém tem.